História. Classe 1. Sinopse. A história do planeta Terra não é muito diferente do que já conhecemos. Só que tendo a diferença de que há 4 luas em volta do nosso planeta. E isso ocasiona no fato do nosso planeta ser um pouco maior. E com esse impacto gigantesco, mesmo sendo descendentes da mesma espécie, conseguimos ser diferentes em vários aspectos ao ponto de dizer que os brasileiros e americanos são espécies humanas totalmente diferentes. Mas ainda assim, o Brasil conseguiu ser o país com maior miscigenação pela diversidade de biomas. Ou seja, mesmo uma pessoa sendo do estado do Sul, ela vai ser muito diferente do brasileiro que mora no Nordeste. E isso causa ainda mais preconceitos entre as pessoas do mesmo país. Mas tudo mudou na Era da Prata, onde um grupo significativo de primeiranistas desenvolveram quirks, sendo mais dita como humana ou magia. Essa era foi atribuída como primal mágico por historiadores do futuro. Após vários anos tendo em vários lugares do mundo predominantemente a mana. Aos poucos, conforme a densidade era diminuída com o tempo e o amadurecimento do planeta, a utilização de mana se tornou escassa, assim transformando animais fantásticos em animais comuns. Então, na Idade do Ferro, onde em um país foi usado ferro para contribuir à falta de mana, e com isso surgiram as primeiras quirks. E elas se mostrarão se serem uma adaptação ratificada da mana, porém, ainda muito distinta. O primeiro caso de quirk foi apresentado em Animais do Brasil, em um grupo de formigas no qual foi possível contê-las. E elas foram atribuídas como formigas quimera, sendo catalogada como um manifesto. Assim, com esse aparecimento de animais com poderes, não demorou muito para os humanos também começarem a apresentar quirks, sendo a mais comum nesse tempo a Shot-NT. E ela fazia um certo grupo de pessoas terem a capacidade de cuspir em nitroglicerina. Então o trabalho foi aumentando. Mas conforme as quirks iriam aparecendo, também vieram os vilões. O maior caso de um super vilão foi em 1939, que ocasionou nos efeitos de Adolf com a sua quirk de lavagem cerebral, onde foi descoberto que tinha um efeito acumulativo. Por causa dessa falta de limites, várias pessoas eram controladas pelo mesmo. E nisso ocasionou o eixo contra aliados. Isso acabou no começo de 1960. Graças a um brasileiro com a quirk de previsão do tempo, onde o mesmo conseguiu abrir uma fenda na camada de ozônio, literalmente vaporizando todo o exército nazis. Mas isso resultou a perda de sua vida. E essa pessoa era Antônio de Andrades. E em forma de respeito, todos os países que sofreram pelas ações do Império Alemão decidiram fazer monumentos em forma de respeito ao brasileiro. E graças a esse acontecimento de super vilão, o mundo decidiu criar o primeiro serviço de heróis mundiais. E eles foram chamados de Liga Vingadora Global. Porém, logo foi absorvida por acontecimentos não divulgados. Então a nação de cada parte do mundo concordaram em eleger o novo trabalho. O tão sonhado trabalho heróico. Agora, no ano de 2003, foi criada a primeira associação de heróis na Alemanha. E a segunda na Rússia.
a terceira nos Estados Unidos, e a quarta foi a Inglaterra. Por outro lado, o Brasil foi país 285º a aceitar o emprego de herói como oficial. O recurso mínimo para se tornarem um herói foi classificado primeiro no Japão e Índia, onde adotaram o sistema de classe F ao SS, e nessa época as classes não eram ranqueadas por experiência, e sim pela qualidade da Kirk. Quanto melhor fosse sua Kirk, melhor seria seu ranking. Então, mesmo que você tivesse 17 anos, você poderia estar na classe S e estaria acima de um veteranos de 47 anos com uma Kirk menos útil. Mas isso foi logo corrigido, por causa dos acidentes por falta de experiência. Assim criaram instituições/escolas para obterem experiências, e para o país analisar se eles estavam aptos para se tornarem heróis profissionais. Assim resultou no sistema mais meritocrático. Assim, diversos países aceitaram essa dinâmica e hoje em dia, 90% da população hoje em dia possui uma individualidade, e apenas 10% não possui nada. Fim da sinopse. Episódio 1. Título: Orfanato. Data: 2995. Dia 23 de maio. Ponto de vista da Emma. Cá estava El, sentada no 6º degrau da escada que se dividia no 9º degrau, e essa divisão levava para 2 caminhos diferentes: o quarto dos meninos e o quarto das meninas. A escada era de madeira escura com uma espécie de tapete verde que ficava no centro da escada e ia do começo até a divisão entre caminhos. Nos apoios de mão da escada tinha alguns desenhos de animais e pessoas. Esses desenhos foram feitos pelas as crianças que vieram antes de mim. E de certa forma, essas lembranças deixadas por elas me dão uma leve satisfação e calmaria. A inspetora responsável pelas garotas apareceu ao lado da escadaria. Então ela falou: Emma, você pode até ser novata aqui, mas eu tenho certeza de que disse para você arrumar o dormitório feminino e depois jogar o lixo fora. Sério, como eu odeio essa mulher. Tem mais ou menos umas 60 crianças nesse lugar e ela só foca em mim. Essa bruxa não tem nada melhor para fazer, não. A inspetora e uma mulher de cabelos vermelhos curtos, olhos pretos, pele levemente bronzeada e um uniforme bem bagunçado. Por algum motivo essa mulher de 40 anos, depois que eu cheguei nesse orfanato, parece que a missão de vida dela é ficar no meu encalço e me mandar fazer várias tarefas todo dia. Mas hoje eu fiz diferente. Eu simplesmente me escondi completamente dela e evitei qualquer meio dela se esbarrar em mim. Eu apenas parei de me esconder agora, porque já são 8h49 da noite. Em outras palavras, agora é hora de nos reunirmos no salão e jantar e logo em seguida ir dormir. E é por isso que ela estava com essa expressão de descontentamento. Mas como eu sou uma boa criança, eu vou simplesmente ignorar isso e dizer que irei jantar. Eu olhei para ela enquanto me levantava da escadaria e falei: se fudeu, velha, tá irritadinha por não ter conseguido me escravizar. É incrível ver a sua cara de raiva, sua jurássica. Ok. Isso definitivamente não foi a melhor escolha de palavras, e muito menos a mais sensata. Mas sinceramente,
Eu não tenho sangue de barata e muito menos medo de uma coroa. Então sim. Pouco me importa a opinião ou a impressão que essa mulher tem de mim. A inspetora ficou ainda mais irritada. A sua cara ficou vermelha de ódio. Porém, eu não ficaria ali esperando para ouvir ela gritar comigo. Por isso eu simplesmente desci rapidamente a escada e sem perder nem mesmo um único segundo. Eu disparei em direção ao salão. Eu não sou de me gabar, mas, graças à minha individualidade, a inspetora nem sequer teve chance de tentar me seguir. Eu comecei a passar por um curto corredor, enquanto só olhava para frente, ignorando por completo as fotos emolduradas presas por parafusos na parede. Desenhos mal feitos de lápis de cor e canetinhas. Havia algumas portas de madeira nos dois lados do corredor. Ao chegar no final do corredor, eu vi cerca de umas 20 crianças terminando de arrumar a mesa. Obviamente, por serem crianças era bem visível que elas estavam mais brincando entre si do que realmente arrumando a mesa. Como sempre, os empregados são um bando de preguiçosos que ficam andando por aí enquanto as crianças são obrigadas a fazerem os seus serviços. Quando me aproximei da mesa para ajudá-los, eles me olharam com medo e se afastaram um pouco de mim. Aquilo já era de costume desde que eu cheguei aqui nesse orfanato. Os adultos me tratavam como se houvesse alguma doença, e as crianças me tratam como um fantasma. Assustadora, mas ao mesmo tempo dá para ignorar. Basicamente é assim que sou vista. Não vou mentir e dizer que isso não me incomodou. Mas, e melhor assim, o Dr. Eric Van Riel já tinha me avisado que seria perigoso ter esse tipo de pessoa por perto. Não estou falando sobre suas personalidades ou como me tratam. E sim, estou falando das suas fraquezas. Tem cerca de 16 adultos e 23 crianças da minha idade, e o resto são mais velhos que eu. E mesmo assim, eu não teria dificuldade nenhuma em matar todos aqui. Bem, meio que todo mundo aqui sabe que eu posso fazer isso. E é por isso que sou temida e odiada. Sinceramente, meio que eu não ligo para eles. Já é difícil eu me apegar a alguém, e eles ainda se afastam de mim. Então vou apenas ignorar e esperar até eu alcançar a idade adulta. Time skip de 4 anos. Bem, muita coisa aconteceu nesses últimos 4 anos. Primeiramente, o orfanato em que eu morava meio que pegou fogo. Talvez eu tenha 90% de culpa pelo ocorrido. Mas pense bem. Como você se sentiria se os responsáveis pelo orfanato simplesmente te botassem para fora do orfanato no meio do inverno e te dissessem que ali era onde você dormiria pelos próximos anos? Eu apenas equilibrei as coisas. Porque se eu tiver que dormir na rua, eles também vão. Bom, eu não esperava que eu iria parar num internato para possíveis problemas regionais. Mas até que não foi tão ruim. No início todo mundo do internato se achava melhor que eu e até mesmo tentaram me espancar para ver se eu, entre aspas, me colocasse em meu devido lugar, fecha aspas. Porém, o resultado foi bem diferente do que eles esperavam. Eu meio que bati em todo mundo até que eles desmaiassem. E isso não foi só com as crianças e adolescentes do internato.
Os adultos também acabaram apanhando. Ninguém mandou eles tentarem me prender quando eu estava raivosa. Então eles não podem me culpar por uma perna ou braço quebrado. Eu acho. Bem, de qualquer forma, eu passei a ter o maior privilégio dentre todo o mundo do internato. Em resumo, o internato é igual a uma prisão. Os detentos não podem sair e nem andar livremente pelo internato. E as comidas sempre eram as mesmas. Mas comigo tudo foi diferente. Depois de tomarem uma surra para uma criança de 7 anos, eles decidiram fazer a maior vista grossa do mundo para mim. Eu podia sair quando quisesse, comer o que quisesse, e até mesmo fazer o que eu quisesse. Se um dia eu decidisse que iria para a escola causar, eu podia sem problemas. Entretanto, eu preferia sair do internato apenas para aprender mais sobre capoeira. De todos os estilos de luta que eu ouvir falar, a capoeira parece mais interessante, já que eu não preciso focar em defesa. Mas eu gostaria saber desviar e acertar golpes rápidos em pequenas oportunidades. Então eu basicamente só saía do internato apenas para aprender mais, e o resto do tempo que eu tinha, eu usava para ler alguns livros sobre história e treinava o meu senso de liderança. Porque nos livros, muitas guerras foram perdidas por causa de líderes incompetentes. E assim foi até os meus 8 anos de idade. Até conhecer o presidente. Fim do capítulo 1. Uma pausa antes de continuar. Só queria lembrá-los de que essa é uma teoria em conjunto, e nesse momento cada um tá fazendo meio que um prólogo para apresentar os seus personagens. Os canais dos outros participantes estarão na descrição, peço que deem uma olhada, pois eles aparecerão no próximo capítulo. Então se estiverem interessados na visão deles, e só irem na descrição. E é isso. Vamos continuar. Capítulo 2. Título: Uma adoção nada forçada. Data: 2999. Setembro. Ponto de vista do narrador. 1. Essa situação é um pouco estranha. Bem, como eu poderia começar? Uma garotinha loira de pele branca, olhos verdes, camisa preta, calça jeans azul escuro e sapatos vermelhos, estava sendo segurado por 2 seguranças. Os seguranças estavam a empurrando para uma escadaria de pedras que levavam para uma alta cobertura em que nela estavam vários políticos do Brasil. E além deles, o próprio presidente do Brasil e o presidente do Japão. Sim. Uma garota de 8 anos estava sendo escoltada como uma criminosa em direção ao presidente do seu país. E você deve estar se perguntando por que isso tá acontecendo, né? Se você respondeu não, quero que saiba que vou falar mesmo assim. Bem, voltando um pouco no tempo, a gente consegue ver a pequena loira caminhando em direção ao internato, pois ela já havia terminado suas aulas de capoeira hoje. A menina olhava para todos os lados extremamente entediada. Ela estava cada vez melhor na capoeira, mas até hoje ela nunca teve a chance de ver realmente o quão boa havia ficado. Afinal, a pequena garota estava cada vez mais desenvolvendo a sua individualidade principal, e ela não controlava isso. Era apenas o seu corpo se mudando aos poucos para conseguir usar perfeitamente a sua individualidade.
E por conta disso, a sua força a cada dia que se passava ficava maior, forçando a menina a treinar ainda mais para saber usar direito a sua própria força para não machucar ninguém desnecessariamente. Emma, enquanto passava por uma loja de roupa, diz: que cansaço! Quando que essa individualidade vai enfim parar? E horrível a sensação de esperar algum osso meu se quebrar para então se reconstruir. Por mais que o médico diga que eu serei surpreendente quando chegar a hora, eu ainda tenho que aguentar essa dor que vem aleatoriamente. E é isso um saco. Berrou a pequena loira, pouco se importando para as pessoas à sua volta, que por sinal tinham aparências variadas. A garota conseguia ver um homem com pele de lagarto, uma mulher com grandes chifres de alce e algumas crianças gêmeas com estrela nos olhos. Mas a garota apenas seguiu em frente até perceber uma multidão simplesmente infinita na sua frente. A menina não sabia o porquê dessa multidão, mas isso atiçou a sua curiosidade. A menina se aproximou da multidão, porém não conseguiu entrar entre as pessoas. Mas a garota é brasileira, e o brasileiro nunca desiste. Então ela tentou algo novo. Ela fechou os olhos e concentrou eletricidade nos seus pés, fazendo pequenos raios ficarem em volta dos seus pés até os seus calcanhares. Ela então abriu os olhos com um sorriso satisfeito no rosto, enquanto dava uma risada orgulhosa. Ela falou: agora é só subir por cima desse prédio. E então poderei ver o que está acontecendo. A menina então botou o primeiro pé na parede do prédio, que por sinal esse prédio era o prédio parlamentar de heroísmo. E por conta disso era mais reforçado que os outros. A menina botou o outro pé e começou a andar para cima do prédio, e quando finalmente se acostumou com a sensação, ela enfim iniciou a sua corrida. O máximo que dava para ver era um rastro de raios para trás. Por outro lado, um dos seguranças, que parecia ser o líder entre eles, em que o mesmo estava ao lado dos presidentes, teve o seu fone ligado, e uma voz de mulher cansada diz: Senhor John, foi detectado uma assinatura de calor se movendo extremamente rápido para cima do prédio parlamentar. As suas ordens são para proteger os presidentes e mandar alguns de seus homens atrás da possível ameaça. O homem apenas apertou um botão no seu fone e respondeu: Sim, senhorita. Boris e Carlos vão agora para cima do prédio parlamentar e capturem qualquer um que estiver lá, disse o João enquanto ia para a frente dos presidentes e entrou em pose de luta, e os presidentes ficaram bem confusos com a ação e pararam de falar. Já com Emma, ela enfim alcançou o topo do prédio. Ela diz: Nossa, ele parecia bem menor de lá de baixo. Demorei quanto para chegar aqui? Uns 10 segundos. Talvez mais. Bem, isso não é importante. Vamos ver o que está acontecendo. A menina nem pode terminar a frase, pois dois homens usando ternos apareceram voando na sua frente. Por mais que parecesse que eles vieram voando dos presidentes até o prédio, na verdade a mesma moça que havia falado com o segurança-chefe anteriormente, usou a sua individualidade para abrir um portal para teleportar os seguranças. Em meio a isso, Emma só disse algo: Mas que porra! Voltando para o tempo atual.
Conseguimos ver Emma enfim de frente para os dois presidentes e todos os seus seguranças e políticos. Tanto a multidão quanto os dois presidentes estavam extremamente confusos. O líder dos seguranças fez a pergunta que todos queriam fazer. Foi essa criança que subiu até o topo daquele gigantesco prédio em segundos. Em seu fone a mulher com voz sonolenta confirmou que sim. John então falou: "Bem, eu não sei como é possível isso. Mas foi realmente ela." Ele disse enquanto se virava para os presidentes. O presidente do Japão, chamado Mochichi, se aproximou da pequena garota com uma curiosidade tremenda. Ele, com um sorriso no rosto, pergunta: "Foi você mesma que subiu lá sozinha?" A menina o deu um olhar que dizia: "Você está falando sério?" Mas ela logo respondeu: "Sim, foi eu que subi. Eu apenas queria ver o motivo de toda essa multidão." Ela falou enquanto virava o rosto para a multidão. Ela continuou falando: "Só não esperava que isso seria um crime." O homem riu da expressão de indignação que a menina fazia. Ele então olhou para os dois seguranças que estavam a segurando e disse: "Por favor, soltem a é apenas uma criança, não tem motivos para tudo isso." Um dos seguranças respondeu: "Uma criança capaz de subir em um prédio de mais de 60 metros em 9 segundos pode muito bem ser considerada uma ameaça, senhor." O Mochichi se irritou quando a sua ordem foi recusada pelo próprio segurança e falou: "Se você não a soltar agora, a sua maior preocupação vai ser o seu emprego." E com essa leve ameaça os dois seguranças a soltaram imediatamente. E a Emma o olhou nos olhos. E o presidente do Japão ficou encarando a pequena encrengueira loira. Ele decidiu fazer uma pergunta para a jovem. "Então, menina, aonde estão seus pais?" A menina, olhando para ele, apenas disse: "Não sei, desde que me lembro eu nunca vi eles." O homem fez uma expressão simpática para a menina e então fez outra pergunta: "Então aonde você mora?" E a menina respondeu um pouco seca: "Eu moro no internato. Internato Teodoro, e o nome do meu lar." A menina disse a última parte com claro sarcasmo. Já o homem ficou um pouco surpreso com isso. E ficou um tempo em silêncio, enquanto os políticos ficavam fofocando atrás dele. E os seguranças ficavam esperando, e a multidão cada vez mais curiosa para saber o que estava acontecendo. E então Mochichi finalmente disse: "Que tal se eu adotar você?" E Emma só disse uma coisa em relação a isso: Fim do capítulo. Mais do que seu salvador, você é